Todos os anos, mais de 2 milhões de pessoas perdem lentamente a função renal, e a parte mais perigosa é que nem sequer se apercebem de que isso está a acontecer. Sem dor, sem sinais de alerta óbvios, sem um momento claro em que as coisas correm mal. Quando dão por isso, já é demasiado tarde. E neste momento, enquanto está a ouvir isto, os seus rins podem estar a funcionar 30 a 40% mais lentamente do que há apenas 10 anos. Silenciosamente, gradualmente, sem chamar a atenção. Mas eis o que quase ninguém lhe diz. Esses danos não são permanentes. Não se souber como ativar os sistemas naturais de reparação já incorporados no seu corpo. Porque certos alimentos, muito específicos, não se limitam a apoiar os seus rins. Eles acordam-nos de novo, e alguns deles funcionam mais depressa do que alguma vez esperaria. Estamos a falar do inchaço nos seus tornozelos a diminuir em 48 horas. Aquela sensação pesada e encharcada nas suas pernas a começar a desaparecer. A sua energia a regressar como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de si. Então, eis o que eu fiz. Classifiquei os 6 principais alimentos reparadores dos rins, do mais fraco ao mais poderoso, para que saiba exatamente onde se concentrar. E o alimento número 1 desta lista? Um estudo recente mostrou que melhorou os marcadores de filtração renal em até 25% em apenas 30 dias. Pense nisso por um segundo. Neste momento, pode estar a acordar inchado, a arrastar-se durante a tarde, a ver as suas pernas incharem cada vez mais à noite. Mas e se um simples alimento pudesse começar a inverter tudo isso? E se já estiver na sua cozinha, só nunca lhe disseram para o usar desta forma? Porque o que está prestes a ouvir vai diretamente contra o conselho padrão que a maioria das pessoas ainda está a seguir. No final disto, irá finalmente perceber por que é que os seus rins continuaram a piorar, independentemente do que tentasse. Então, vamos analisar o que está realmente a acontecer dentro do seu corpo. Após os 50 anos, os seus rins começam a perder cerca de 2% do seu poder de filtragem a cada ano que passa. Isso pode parecer pouco, mas agrava-se. Dentro dos seus rins, existem filtros microscópicos chamados glomérulos. Estas são as estruturas responsáveis pela limpeza do seu sangue. Quando eles começam a falhar, tudo muda. Os seus rins começam a encolher, ficam rígidos, começam a entupir, e o seu sangue tem dificuldade em limpar até mesmo os resíduos básicos. Isto não se trata apenas de tornozelos inchados ou urina mais escura. Quando a filtração diminui, as toxinas começam a acumular-se no seu corpo. O fluido começa a acumular-se nas suas pernas e pés. O seu fígado fica sobrecarregado a tentar compensar. E a parte mais perigosa? Minúsculas microcicatrizes começam a formar-se no interior desses filtros. Não as consegue ver, não as consegue sentir, mas estão a espalhar-se um pouco mais a cada dia que passa. A maioria dos conselhos convencionais diz-lhe para cortar no sódio, beber mais água, evitar a carne vermelha. E sim, essas coisas ajudam um pouco, mas estão apenas a abordar os sintomas. Não estão a resolver o problema real. O sistema de filtração em colapso dos seus rins e a microcicatrização que o está a destruir lentamente. Mas eis a verdade que a maioria das pessoas nunca ouve. Este declínio não é inevitável. Pode ser revertido, porque certos compostos em alimentos específicos desencadeiam poderosas respostas anti-inflamatórias e antioxidantes dentro do seu corpo. E esses compostos viajam diretamente para o seu tecido renal. Quando chegam a esses filtros danificados, acontece algo incrível. Os seus rins começam a reparar-se a si próprios. Não é magia, é biologia. As paredes de filtração começam a reconstruir-se de dentro para fora. Como reparar tubos danificados com um revestimento interior totalmente novo? E quando esse processo começa, a depuração de resíduos pode melhorar em 20 a 40% em apenas uma semana. Sente-se quase imediatamente. O inchaço no seu rosto começa a desvanecer-se. A sensação de peso nas suas pernas começa a levantar. A sua energia começa a regressar. E com o tempo, o tecido cicatricial suaviza. Pequenos vasos sanguíneos reabrem. E esse declínio silencioso finalmente para. Mas é aqui que se torna crítico.
Nem todos os alimentos para os rins são criados iguais. Alguns são sobrevalorizados, alguns são ineficazes, alguns podem até ser perigosos se estiver a tomar certos medicamentos. E apenas alguns são verdadeiros viradores de jogo. Então, vamos começar pelo fundo da lista. Alimento número 6. Melancia com hortelã. Provavelmente já viu isto em todo lado, promovido como um desintoxicante natural para os rins. E, tecnicamente, isso é parcialmente verdade. A melancia é cerca de 92% água, o que ajuda a movimentar o fluido através do seu sistema. A hortelã adiciona um leve efeito relaxante ao seu trato urinário. Houve até um estudo que mostrou que frutas com alto teor de água melhoraram os marcadores de hidratação em adultos mais velhos em cerca de 6% ao longo de 4 semanas. Mas aqui está o problema. A hidratação por si só não repara os filtros renais danificados. Não reverte a microcicatrização. Não reconstrói o seu sistema de filtração. É como limpar o para-brisas do seu carro, enquanto o motor está a desmoronar-se. Sim, consegue ver melhor. Mas o problema central ainda está lá. E há outra questão que a maioria das pessoas ignora completamente. A melancia é realmente mais rica em potássio do que esperaria. Uma fatia grande pode dar-lhe cerca de 640 miligramas. Se os seus rins já estão a ter dificuldades, demasiado potássio pode ser contraproducente, especialmente se estiver a tomar medicamentos como inibidores da ECA ou diuréticos poupadores de potássio, que muitas pessoas com mais de 60 anos tomam. Esse potássio extra pode levar os seus níveis para uma faixa perigosa, e o seu médico pode nunca relacioná-lo com a sua dieta. Então, se comer melancia, mantenha-a controlada. Cerca de uma chávena de melancia em cubos, não metade de uma melancia. Adicione algumas folhas de hortelã esmagadas para a digestão e coma-a de manhã, quando seus rins estão mais ativos. Mas não espere milagres. Este é um alimento de base, útil, mas não poderoso. Pontuação: 4 em 10. Agora vamos passar ao alimento número 5. Quer que eu continue?